Olá, internautas de todo o Brasil, estamos aqui em mais uma participação para vocês especial aqui no Umademp 2012. Está conosco o pregador Ângelo Galvão, que encerrou o congresso Umademp 2012 ministrando no último culto. Pastor, o que foi para o senhor participar aqui do nosso evento? Saudar a todos os internautas com a paz do Senhor. A Umademp é um evento que tem marcado a capital paulista e para mim, como pregador, é sempre um prazer, um impacto, é algo diferente para a nossa vida, ver essa mocidade viva, pujante, ungida, adorando a Deus, foi impactante para a minha vida, foi bênção de Deus. Amém, glória a Deus, obrigada, pastor. É isso aí, continue nos acompanhando pelo site, pelo Facebook e pelo Twitter. Entre no nosso site, www.adperus.com.br. Quero convidá-los a que abramos a Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo de número 14, e nós vamos ler a partir do versículo de número 13, alguns versículos para meditarmos na palavra de Deus esta noite. Quero parabenizar a liderança dos jovens e aos jovens por este tema, jovens priorizando a edificação espiritual da igreja. E eu pedi a Deus uma palavra, e por uns 20 dias houve silêncio de Deus acerca do que eu pregaria esta noite. Mas na terça-feira, na segunda-feira à noite desta semana, Deus falou comigo, começou falando comigo às 11 horas da noite. E eu só terminei de ouvir a voz de Deus acerca desta mensagem, já eram 2 horas da manhã. Deus me deu esta palavra e me orientou a pregá-la aqui esta noite. Está escrito: e Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé, desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então lhe disseram: não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Glória a Deus. Queridos, quando Deus me deu esta palavra, me deu também um tema. E eu quero pregar esta noite, debaixo do tema: alimentadores de multidões. Para esta noite, a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração tem esta temática: alimentadores de
de multidões. Dê uma olhada para quem está ao teu lado e diga para esta pessoa: se prepare, Deus vai usar a sua vida. Diga para alguém: se prepare, Deus vai usar a sua vida. Tome o seu assento, por gentileza, e vamos nesta noite meditar em tudo aquilo que o doce Espírito Santo preparou para o encerramento desta linda festividade que eu tenho a honra e o privilégio de participar. Quando nós tomamos a Bíblia, neste texto tão conhecido, neste texto tão sabido, neste texto tão pregado, nós temos no capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, no início do versículo 1 até o versículo 12, vai contar para nós a dramática morte de João Batista. João Batista foi morto por causa da malignidade de Herodias, que então estava vivendo um adultério com Herodes, que era o tetrarca da Judeia. Naquela época era rei sobre a Judeia, governava aquela região com mão de ferro. Assombrosamente este rei vivia em adultério, e os nobres não lhe julgavam por isto. O sacerdote também não tinha coragem de exortá-lo a se arrepender. A vida de Herodes neste adultério foi fácil e foi tranquila, até o dia que apareceu João Batista, profeta de Deus, gerado por um milagre, gerado em oração, gerado com lágrimas, porque o pecado vai ficar tranquilo até o dia que Deus levantar um profeta que tem coragem para falar. Herodes vai se assustar, porque João Batista vem a ele não oferecendo mais um tapa nas suas costas, mas João Batista vem lançando ao seu coração a consciência de que o que ele estava fazendo não era lícito para ser feito. A palavra de João Batista para Herodes foi: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E a Bíblia conta-nos que Herodias era mulher de Filipe, irmão de Herodes. Herodias passa a ter um ódio mortal contra João Batista, de tanto atazanar a vida de Herodes. Herodes dá ordem à sua soldadesca para que prendessem João Batista, mas a Bíblia diz que mesmo no cárcere Herodes temia João, mesmo no cárcere Herodes respeitava João, porque se Deus te levantou, podem até tentar te prender, mas vão ter que te respeitar, porque Deus é na tua vida. Queridos, no versículo, dá um glória a Deus para eu ver que eu estou no culto ainda. Dá um glória a Deus, dá um glória a Deus, dá um glória. Isso, aleluia. Agora o negrãozinho está ouvindo. Isso aí é macumba do Cleito. O Cleito falou que ia orar para o som não dar certo comigo. Eu te pego, ceguinho. Isso não é fácil não. No versículo de número 15, a Bíblia diz que os discípulos se aproximam de Jesus dizendo: Senhor, o lugar é deserto e a hora já é avançada, despede a multidão. Eu parei nesse texto 1h30, irmão, batendo e tentando entender ele. Jesus disse: negão, eu vou te explicar o que está escrito aí. Os discípulos estão certos, o lugar é deserto verdadeiramente, os discípulos estão certos, a hora já é avançada. E o culto no tempo de Jesus não era noite, não tinha serviço sagrado no tempo da noite, na hora noturna, não tinha, tudo era feito de dia. Você vai ver certas orientações de Jesus, quando ele diz, por exemplo, trabalhar enquanto é dia, a noite vem em que ninguém poderá trabalhar.
Ei, você vai ver que toda elaboração do culto judaico era no período do dia, enquanto tinha luz. Quando a luz do dia parava, paravam também todos os serviços sacerdotais. O culto funcionava, as instituições funcionavam, a vida funcionava no período do dia. Até havia uma tradição que dizia que quem se movimenta à noite, quem vai para a noite, é quem não tem compromisso com a moral. Quem ia para os lugares de prostituição ia de noite. Quem ia fazer negócios escusos ia de noite. A noite não era um período muito de trabalho, tudo era feito durante o dia. Os discípulos estão vindo a Jesus dizendo: Senhor, o dia está declinando, a hora está passando. Ei, a multidão ainda está aí. Se o lugar é deserto, não tem como aqui eles se proverem de comida. Eles estão contigo todo esse período do dia, não tem o que comer. Então vamos fazer o seguinte, Senhor, já que o lugar é deserto, já que a hora é avançada, vamos ser inteligentes. Despede a multidão e eles vão entrando pelas cidades e vão comer, vão achar uma padaria para comprar pão, um restaurante para jantar, e eles vão se virando. Mas o que vai surpreender os discípulos é a atitude de Jesus no versículo de número 16. Jesus, vendo que o lugar é deserto, vendo que a hora é avançada, ele olha para os discípulos e diz assim: não é mistério, não é bom, não é ético, não é assim que eu vou agir. Não, eu não vou mandar ninguém embora com fome, eu não vou mandar ninguém embora vazio, eu não vou mandar ninguém embora decepcionado, eu não vou mandar ninguém embora sem ter o que comer, eu não vou mandar ninguém embora entrar pela cidade, se aventurar. Senhor, então o que o Senhor manda? A minha ordem é esta: dá comida para este povo. O texto bíblico é: dai-lhe voz de comer. Agora pensa comigo, irmão, os discípulos estão diante de uma multidão de quase 5.000 homens, e quando se levanta, o que tem para todo mundo comer, a soma é 5 pães e 2 peixinhos. Pense no que significa 5 pães e 2 peixes para uma multidão. Os discípulos estão certos. Ele vem para Jesus e diz: Senhor, mas nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Aqui eu começo a pregar a mensagem. Alimentadores de multidão esta noite, eles estão dizendo para Jesus: o que nós temos não é suficiente, o que nós temos não dá, o que está na nossa mão não resolve o problema, o que está na nossa mão. Jesus diz assim: partiu, deu aos discípulos, e os discípulos começaram a entregar para a multidão. Mas não se entrega para a multidão jogando, não é de 100 por vezes. A gente entrega para uma multidão dando um por um. Tanto é que, se você for lendo os evangelhos, a Bíblia diz que Jesus separou eles em ranchos de 50 pessoas. E não é assim: quem quer pão? Quem quer peixe? É um por um. É um por um. É um por um. Se você der pão para uma pessoa, começou a alimentar a multidão. Se você der peixe para uma pessoa, começou a alimentar a multidão. Sabe, eu estava orando agora à tarde. A gente colocaram a gente num hotel que você sai por baixo, já sai no shopping a benção. E aí descobriram essa entrada de shopping e foram para o shopping. Aí eu fiquei sozinho no quarto. Eu disse: e agora, o que é que eu faço? Eu disse: vai orar, negão. Eu disse: é isso mesmo. Comecei a orar. Já tinha feito a mensagem, já tinha copiado a mensagem, já tinha lido a mensagem, já tinha repetido a mensagem. Eu disse: agora falta orar, negão. Ora um pouco mais. E eu comecei a orar. Jesus disse: ei, Ângelo, quem distribui pão não está comendo, está distribuindo. Você não vai ver. Segura aí, irmão. Já vou terminar já, mas segura que eu tenho que pregar desse jeito mesmo. Pedro pegando peixe, pão e pondo no bolso, dizendo: vai que não sobra para mim.
Estou dando para todo mundo, vai que eu fico sem. Vou dar uma ajeitadinha aqui. Estou dando pão e peixe para todo mundo, mas vai que não dá o meu. Estou fazendo para todo mundo, mas vai que para mim não sobra. Vou dar uma ajeitadinha para sobrar para mim. Acho que está na hora de eu fazer um caixinha 2 para sobrar para mim. Para que dar o dízimo inteiro se não sobra para mim? Eu acho que eu vou dar 5% e o resto tem que sobrar para mim. O Senhor não me deu isso no esboço, hein, Jesus? Para que mandar oferta de missão inteira? Vai que não sobra para mim. Manda metade. Agora ficou ruim para mim. Eu e o tesoureiro somos assim. Só de eu olhar ele já sabe que é cinquentinha. Metade para Jesus, metade para mim. Você só tinha 5 pães e 2 peixes. Não dava nem para você. Jesus confiou e pôs milagre na tua mão. Tenha caráter e seja fiel ao que Deus te deu. Você chegou aqui, você não tinha nada. Você era cego, pobre, nu. Jesus te deu milagre e agora você vai querer fazer bagunça na igreja? Você chegou aqui, você chegou sozinho, agora você vai querer fazer grupinho para atrapalhar a boa ordem do corpo de Cristo? Não está aparecendo mensagem de encerramento de festa. Não está. Como é que é? Jesus mandou sentar. Quem mandou? Jesus. Um olha para o sol e diz, mas já são quase 6 da tarde. O culto não está acabando? Não, o culto está acabando, mas ele mandou sentar. Quem sabe alguém puxa um discípulo e diz assim, ele mandou sentar para quê? Ele diz assim, para dar comida. Mas qual é o cardápio? 5 pães e 2 peixes. Não, você está de brincadeira comigo. Fala para mim que Jesus chamou as cozinheiras que faz comida lá em Perus e trouxe elas tudo para o deserto para fazer comida aqui, que nem elas fazem no congresso da mocidade. Faz aquelas marmitex de isopor bonita que eu vi ali ontem ali fora. Diga aquela, não. Mas diga, rapaz, o que tem para comer? 5 pães e 2 peixes. Aí eu vi assim, esse Jesus é doido. O discípulo diz assim, também pensei isso. Porque nós avisamos para ele que não dá. Mas mesmo a gente avisando que não dá, a gente ainda diz para ele, despede a multidão, manda o povo embora, manda cada um por si. Só que ele diz, não, quem está comigo não é cada um por si não, eu sou por todos eles. Imagina 5.000 homens sentando na grama. Só que quem está com 5 pães e 2 peixes na mão é Jesus. Calma. Olha o texto. Me permita hoje dar uma olhada no texto. O texto assim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva,
tomou os 5 pães e os 2 peixes, e a primeira coisa que o alimentador de multidão faz, olhou para o céu. Ele não olhou nem para a multidão, nem para os discípulos e nem para os 5 pães. Ele olhou para o céu. O que você tem que fazer aqui essa noite não é olhar para o que você tem, nem para o que estão falando de você e nem para quem está nas suas costas. Olha para o céu, meu irmão. Levanta os olhos essa noite. Eu sou um dos mais novos, ou eu sou um dos últimos. Entrei na última leva de pregadores dos Gideões. E eu me lembro que no primeiro ano foi tranquilo, porque todo mundo já tinha pregado. E eu preguei no culto da terça-feira à noite, quando todo aquele movimento maior já tinha acabado. Eu preguei na igreja, foi um culto mais tranquilo. Os pregadores grandes não estavam lá, os cantores de renome não estavam lá. Eu disse, não, que benção, glória a Jesus. Peguei o microfone, preguei tranquilo. Segundo ano, eu estou preparando meu coração, dizer, não, eu vou pegar um pavilhão no outro horário, mas vou pegar um pavilhão. Aí alguém ligou para mim e disse assim, o pastor Cisino mandou colocar você no ginásio. Deu dor de barriga, irmão. Eu disse, e agora, Jesus? Eu sou pregador do pavilhão, a minha comidinha é para o pavilhão. E agora pregar no ginásio. E aí eu fui em Camboriú antes do congresso. Entrei no ginásio vazio, sentei numa beira daquela e fiquei olhando o tamanho daquilo. E aí eu imaginei cheio de gente. E aí eu imaginei todo mundo atrás me olhando. Eu disse, não vai dar certo. Fui para lá, meu irmão. Mas antes de ir para lá, Jesus disse para mim, entra no jejum e na oração que eu dou jeito no resto. A minha família não vai nesses congressos, que é muita gente, o tempo fica muito cheio, e nós temos que ter prioridade, porque a minha família está na igreja, desde o primeiro tijolo que pôs aqui, tira o tijolo e leva para tua casa. Eu vou dizer uma coisa muito séria, irmão. Se faltar pão e peixe para o povo, a culpa é nossa. Porque multiplicado está. Mas aí eu vejo Jesus dando outra lição para os discípulos. Eles estão na rotina. Vai, entrega pão, vai, entrega peixe, volta, enche, vai, leva. E aí, daqui a pouco está todo mundo cheio, todo mundo saciado. A Bíblia diz no versículo 20 que todos comeram, todos se saciaram, porque o que Jesus dá vai dar para saciar a tua família, o que Jesus dá vai dar para saciar a tua igreja, o que Jesus dá vai dar para saciar aquele que você está designado para alimentar. E aí a Bíblia usa uma palavra, sobejaram, 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 ou seja, Jesus deu uma medida a mais pensando em você. Jesus deu uma medida a mais pensando em Pedro. Jesus deu uma medida a mais pensando em João. Jesus deu uma medida a mais pensando em Tiago. E aí Jesus olha para os discípulos e diz assim, pega o que sobejou, e eles vão enchendo, e de 5 pães e 2 peixes se levanta 12 cestos cheios. Por quê? Porque tinha 12 discípulos. Não pense que Jesus vai deixar você sem ser abençoado, não, meu irmão. Você pode distribuir, pode dar ao povo, pode se gastar na obra de Deus, pode se gastar na vontade de Deus, porque quando terminar, o teu cesto vai estar cheio, o teu cesto vai estar cheio, o teu cesto arabacandará. Eu quero profetizar em Perus esta noite, é noite de cesto cheio, alimentador de multidão, o teu cesto vai ficar cheio, alimentador de multidão, o teu vaso vai ficar cheio.
Não, chacoalha quem está do teu lado e diga: receba cesto cheio essa noite. Receba cesto cheio essa noite. Pastor Flávio Pena, o cesto vai ficar cheio. Pastor Renato, o cesto vai ficar cheio. Alamacandarabachuricanda, Soraya Moraes, o cesto vai ficar cheio. Santo Ministério de Perus, o cesto vai ficar cheio. Mocidade, o Mademp, o cesto vai ficar cheio. Fabiana, minha amiga, o cesto vai ficar cheio. Ei, Serginho, o cesto vai ficar cheio. Sai da frente, Satanás. Onde tem alimentador de multidão, tem cesto cheio. Fica de pé para o cesto encher mais. Fica de pé para o vaso encher mais. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Pega na mão de alguém, é a última vez que eu vou pedir. Pega na mão de alguém e diga: hoje o cesto vai ficar cheio. Diga comigo, por favor: Deus, conta comigo. Eu sou alimentador de multidão. Entreguei o que eu tinha na tua mão. Era pouco, mas na tua mão é suficiente. Então glorifica, 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 glorifica. Solte o playback, meu filho. Solte o playback. Quem puder adorar, adore. Quem puder glorificar, glorifique. Vai, alimentador de multidão, vai. Quero te servir, eis-me aqui, Senhor, podes me usar. Quero ser fiel e em todo o tempo te adorar. Quero te servir, eis-me aqui, Senhor, podes me usar. Quero ser fiel e em todo o tempo te adorar. Oh, mesmo em meio a lutas e ao sofrer perseguições, meu desejo é ser fiel, em todo tempo te buscar. Se meu inimigo contra mim se levantar, não me intimidarei. O teu nome vou clamar, nem decretos assinados irão me intimidar. O que vale para mim é o que meu Deus falar. Sei que sua palavra é fiel, não irá invalidar. Não me curvarei a outro rei, mesmo que eu tenha que pagar com minha vida, honrarei. Não deixarei de te adorar. Mesmo em meio a lutas e ao sofrer perseguições, meu desejo é ser fiel, em todo tempo te buscar. Se meu inimigo contra mim se levantar, não me intimidarei. O teu nome vou clamar, nem decretos assinados irão me intimidar. O que vale para mim é o que meu Deus falar. Sei que sua palavra é fiel, não irá invalidar. Diga! Não me curvarei a outro rei, mesmo que eu tenha